Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Desenhos e como vocês tinham votado na aba comunidade, hoje eu vou fazer uma análise de personagem. A primeira análise que eu vou fazer vai ser do Buff Mutant e do Buzzsaw Mutant de Skibidi Toilet. Eu vou fazer também análise de outros membros do Esquadrão do G-Man, mas daí vai ficar uma parte 2 ou 3. A primeira aparição do Buff Mutant foi no final do episódio 72, atacando o POV junto do Mutante da Serra Elétrica. Depois ele aparece atacando uma base dos Cameramen, com outros pequenos 2 Rocket Toilets, que depois são atacados pelo Plunger Cameraman. De primeira, o mutante fica confuso, mas é brutalmente atacado pelo Plunger Cameraman. Após isso, a gente acha que ele tá morto, mas ele aparece logo depois, vivo, mas com suas ordens sonoras, o Last Speakerman ataca e depois esfaqueia ele na cabeça. A gente achava que ele estava morto, mas ele reaparece no episódio 73. Dessa vez, com 2 grandes armas laser atrás de sua privada, um headset e uma faixa na cabeça, mostrando que foi ali que foi atacado. Depois, quando ele vê o mecha do cientista controlado pela TV Woman, ele foge sabendo que o cientista já estava morto. Depois ele salva seu patrão, o G-Man, salvando ele do ataque do Titan Cameraman. Depois ele reaparece no episódio 74 com o resto do esquadrão do G-Man. Depois ele cumprimenta o seu querido amigo Buzzsaw Mutant. Eles dão a mão, referenciando a aliança entre o Titan Speakerman e o Titan Cameraman no episódio 59. Depois eles recebem ordens do G-Man que estava fugido do Titan TV-Man. Depois eles encaram o POV e o POV é morto pelo SWAT. Depois eles reaparecem no episódio 77, atacando aquele pequeno astro. De primeira, o POV fica confuso e depois o Buff Mutant fala que eles não estavam ali para machucar ninguém e que agora eles se uniriam à aliança. O POV de primeira não acredita, já que eles estavam lutando há mais de 70 episódios, dá o dedo do meio para eles. E depois o Buff Mutant fala que eles não tinham opinião, ou seja, eles estariam sendo aliados se eles quisessem ou não. Após isso, eles atacam o Astro Toilet. Após ser finalizado, o POV dá joinha pro Buff Mutant, ou seja, eles viraram aliados. Após isso, outros astros aparecem e aquele pequeno esquadrão do J-Toilet, mas os mecha, quer dizer, o POV e o cientista Cameraman atacam o astro. Depois, quando outros Cameraman aparecem, ele fica feliz. De primeira, a gente achava que ele estava olhando para a Camera Woman, mas na real era para aquele Cameraman de orelha de gato. Quando o Last TV-Man aparece, manda todo mundo embora, já que eles estavam sendo atacados pelo astro. De primeira, o Buff Mutant não fica feliz, mas ele retorna com a armada dos Skibidi, dessa vez bem armados, e consegue derrotar facilmente os astros que ali apareciam. Após isso, ele retorna no episódio 77, quer dizer 79, atacando e destruindo um astro. Mas, quando ele é atacado, ele é salvo por um Cameraman. Quando ele percebe que os astros estão chegando, manda os pequenos Cameramans fugirem para eles se alegrarem. Quando os astros chegam junto da Duquesa, o esquadrão de G-Man ataca o Watchmen of Doom. E eles até que estavam se dando muito bem, já que eles destruíram a maior parte das telas. Mas a Duquesa fica séria e destrói o Buff Mutant. Eles ficam extremamente feridos, mas eles conseguem sobreviver. Mas infelizmente o Michael Toilet, descansa em paz, Michael, é morto. Então o Mafia Toilet pega o Buff Mutant e vai para outro lugar. A primeira aparição do Buzzsaw Mutant foi no episódio 62, junto do Buff Mutant. Depois ele aparece no episódio 63, matando o Last Cameraman. Depois ele retorna no episódio 71, fugindo com o G-Man e os outros Skibidis da base Alpha Rio, já que ele estava sendo invadido pela aliança. Ele mata alguns Cameraman, o G-Man olha assim pra ele e depois ele vaza. Depois ele aparece bem de cantinho no episódio 72. Aparece de volta no episódio 74 para cumprimentar seu querido amigo Buff Mutant. Depois de referenciar o Titan Speakerman e o Titan Cameraman, eles recebem ordens do G-Man, que tá fugindo, do Titan TV-Man, do episódio da Season 25, que a gente foi mostrar que estava sendo perseguido pelo Titan TV-Man. Depois, eles olham pro POV e o SWAT ia atacar o POV. Aí o Buzzsaw impede a fuga do POV e é morto logo em seguida pelo SWAT. Depois ele reaparece no episódio 77 junto dos outros 3 mutantes. Junto dos 3 mutantes, porque ele faz parte dos 3. Enfim, ele finaliza o astro junto dos outros. E assim,
fecha a aliança com o Pov. Aí ele fala, tipo, pô, cara, a gente salvou a tua vida, porque tá atacando nós. Aí depois, né, o Buffy Mutant fala, a gente não tá aqui pra atacar ninguém, que eles iam virar aliados, independente se eles quisessem ou não. Aí, é tudo aquele fuzuê. Aí o Pop dá o dedo do meio, eles não gostam, né, que, tipo, eles estavam salvando a vida deles. Mas aí, né, acontece o que aconteceu quando eu analisei o Buffy Mutant. Aparece os astros, eles derrotam, e aí, né, quando ele derrota o astro, aparece essa cabeça aí do astro derrotado. Eu não sei porque eles têm patinhas, muito bizarro, parece um parasita. E depois o Buffy joga fora, e aí, né, quando o Pov dá o joinha pra eles ficam felizes. Aí quando outros astros aparecem, eles vão lá e matam os astros junto da Ramada Cameraman, que ele fica feliz de primeiro, já que, tipo, são novos aliados pra ajudarem eles a sofrerem nessa guerra. Aí, né, rola, né, as batalhas. Aí quando o Last Man aparece, manda eles deram fora, já que, tipo assim, eles iam ser mortos pelos queridos astros, queridos entre aspas, né. Aí vai lá e rola, né, que os Skibidis voltam armados. Aí eles cantam. Aí, né, rola aquilo ali, eles voltam. E no final do episódio 78, o Blossom Mutant é o nosso POV, com aquela tecnologia dos câmeras que eles tinham dado pro Derek TV Man no episódio 74. Depois ele dá um joia pros Engineer Cameraman, mas eles não gostam, já que eles estavam batalhando há muito tempo. Aí, né, ele quer um abraço do Last TV Man. Vira macho. Aí vai lá e faz isso daqui. Esse bicho tem pau. Aí, né, rola tudo aquele negócio que ele vê o passado dele, né? Aí eu fico me perguntando, o Steve Man consegue voltar no passado? Acho que não, já que ele não conseguiria impedir o negócio de skip de infecção. Mas enfim, a gente vê como é que o Blossom Mutant foi transformado em um mutante. E aí rola simplesmente o momento mais desmonetização que eu já vi no YouTube. Como é que o Boom não foi desmonetizado? Mas muito provavelmente ou você não tá de brincadeira. Aí vai lá e mata os astros de uma maneira muito épica, só não dá. Tu olha pra isso daqui e fala que não é épico. Esses caras tá zoando no meio da luta, depois você matar eles com zoeira. Pô, isso é muito brasileiro. E é por isso que eu adoro os mutants. Após isso, ele vai lá, finaliza o astro com as arminhas que lembram muito do Detetive Cameraman na cena extra da Season 25. Depois disso, de matar, né, aqueles astros, ele vai lá e chá com os astros mortos, mata aquele ali. Depois disso, quando ele vê esse careca, ele vai lá e assassina ele, né, e cara, o fato que eu vou ser desmonetizado não tá descrito. Ele vai lá, né, ele vê o Last Man e decide então fugir dele pro teletransporte. Mas aí um astro aparece e ele é facilmente morto pelo Blossom Mutant. Depois disso, né, ele é atacado por outro astro, que ele mata e o Larry pega o corpo, né, pra controlar o astro. Aí o Blossom Mutant pega o corpo do Larry, que eu vou chamar agora o Blossom Mutant de Hugo Boss, porque o Boom deu um sinal pra ele, né. Aí o Hugo dá lá, né, pro Last Man o corpo do Larry, né, porque ele ficou indefeso. Aí, né, outros astros aparecem, né. Um espião é detectado pelo Hugo Boss, que vai lá, né, impedir que ele se teletransporte para a base dos cameramen. Aí, né, quando ele é assolado facilmente pelo Hugo Boss, o Hugo vai lá e pensa, pô, matei o cara, né. Aí quando o Hugo se vira, ele percebe que o Last Man tinha ido embora. Então por isso ele se arma para derrotar alguns astros que tinham aparecido. Quando ele vê o Astro Berserker, eu acho que é o Astro Berserker, me corrija se eu estiver errado, ele ataca. Mas o Astro Berserker é muito mais forte que o Hugo. E após isso, depois de sobreviver a alguns ataques dele, ele destrói, né, o Hugo. Inclusive corta a mão dele fora. Que curiosidade, agora nessa versão 2.0 ou 3.0, se você considerar que ele no episódio 77 estava com upgrade, né, ele perde a mão junto da serra, que a serra tá em cima da mão. Aí ele é empalado pelo Berserker, quando ele ia ser morto pelo Berserker Astro Toilet. Que cara, escova o dente, por favor, tô cheio do bafo daqui. Aí vai lá e ia ser morto, mas a armada Speakerman aparece pra salvar o Hugo.
Aí ele é salvo e a Speaker Woman dá novas katanas pro nosso querido Goboss. Aí, né, outros Astrotoids aparecem e você sabe o que acontece no resto do episódio. Enfim, gente, essa foi a análise. Espero que vocês tenham gostado. Deem like pra fazer a parte 2. E enfim, tchau!